Eu me lembro do dia exato em que percebi. Estava jogando uma das sequências mais esperadas dos últimos anos. Mundo enorme, gráficos absurdos, trilha sonora linda. Tudo que eu tinha esperado por anos estava ali na tela. E eu não sentia nada. Não era cansaço, não era o trabalho pesado. Eu estava descansado, animado, com tempo livre. Só que em algum momento, sem eu perceber, o jogo tinha virado uma lista de tarefas. Eu completava objetivos no automático, abria o mapa, via o próximo marcador, ia até lá, ouvia o diálogo, recebia a recompensa e seguia em frente. Tudo funcionando perfeitamente, tudo completamente vazio. Desliguei o console e fiquei olhando para o teto por uns 5 minutos. Não foi raiva, foi algo mais estranho, uma espécie de luto quieto, como quando você percebe que perdeu o contato com alguém que um dia foi muito importante e não consegue apontar exatamente quando isso aconteceu. E a pergunta que ficou na minha cabeça foi essa: quando foi que os jogos pararam de conversar comigo? Se você já sentiu algo assim, quero que saiba de uma coisa antes de qualquer análise, qualquer teoria, qualquer explicação. Não é você. Você não ficou velho demais, não perdeu a capacidade de se divertir, não é exigente demais, nem nostálgico demais. Existe uma geração inteira que cresceu sendo respeitada pelos jogos e que hoje se sente estranha dentro deles. A gente cresceu numa época em que jogar era descobrir, era sentar no chão, às vezes no escuro, às vezes na madrugada, com aquela sensação de que o mundo dentro da TV é real e secreto, e que só você tinha acesso. Era errar feio, morrer na mesma fase 20 vezes, sair da frente da TV com raiva e voltar 10 minutos depois porque você precisava passar daquele ponto. Não porque tinha que fazer isso, mas porque queria. O silêncio dos jogos antigos tinha um peso diferente. Quando o jogo não te explicava nada, não era porque era mal feito, era porque ele confiava que você ia descobrir. Tratava você como alguém inteligente o suficiente para entender as regras do mundo por conta própria. Hoje é diferente. Uma seta te diz para onde ir antes que você tenha tempo para se perguntar. Um tutorial de 40 minutos te ensina o que você aprenderia sozinho em 5. Um marcador no mapa elimina qualquer chance de você se perder, mas também elimina qualquer chance de você descobrir algo por acidente. Aquele momento que às vezes se torna o favorito da jornada inteira. E quanto mais os jogos tentam não perder ninguém, menos eles parecem falar com alguém de verdade. Eu vou te contar uma coisa que eu demorei para aceitar. A mudança não foi um acidente, não foi preguiça de designer nem falta de talento da indústria. Foi uma decisão consciente, calculada, baseada em planilhas e métricas de engajamento. Em algum ponto, os jogos pararam de ser experiências e começaram a ser sistemas. Sistemas de retenção, sistemas de progressão infinita, sistemas projetados não para te fazer sentir algo, mas para garantir que você vai voltar amanhã, e depois de amanhã, e no fim do mês, quando o novo Battle Pass for lançado. Você já reparou como certos jogos parecem ter medo do vazio? Como se qualquer segundo sem uma notificação, sem uma recompensa piscando na tela fosse um risco? Tem sempre um ícone novo no mapa, sempre um item que você ainda não coletou, sempre uma barra de progresso pela metade. Não porque isso cria uma experiência melhor, mas porque enquanto você está ocupado, você não desliga. Mapas cheios de pontos de interrogação, mas vazios de surpresa real. Recompensas constantes que você esquece antes de chegar na próxima. Decisões que parecem importantes, mas que o jogo logo descarta porque a narrativa já está traçada de qualquer forma. Não é coincidência, é indústria. E a indústria aprendeu há um bom tempo que manter o jogador dentro é mais lucrativo do que marcar o jogador para sempre. Mas sabe o que é curioso? Enquanto a indústria foi nessa direção, eu ficava lembrando de jogos específicos, momentos específicos, não as mecânicas, as sensações. Lembro de ficar parado num corredor escuro de um jogo antigo sem saber para onde ir, ouvindo a música ambiente e sentindo aquela mistura estranha de ansiedade e deslumbramento. O jogo não me ajudou, não apareceu nenhuma dica e eu fiquei ali, dentro daquele mundo, tentando entender as regras dele. Lembro de tomar uma decisão num RPG, uma escolha que parecia pequena na hora e horas depois ver a consequência se desdobrarem de um jeito que eu não esperava. O jogo não me avisou que era importante, não colocou um ícone de escolha significativa piscando, simplesmente aconteceu. E porque aconteceu sem aviso, pareceu real. Esses jogos confiavam em mim, não tinham medo de me perder no caminho, não tinham medo do silêncio. Colocavam você dentro de um mundo e diziam sem palavras, você consegue. E justamente por isso marcavam tanto. Não porque eram fáceis, eram difíceis, às vezes frustrantes, mas porque quando você superava, era sua conquista. De verdade, sem o jogo segurando sua mão até a linha de chegada. Hoje, essa confiança virou exceção. E quando a gente encontra algo assim, soa quase que como uma surpresa, como algo que não deveria ser raro, mas é.
Por muito tempo achei que era só eu, que eu tinha crescido e o problema era meu. Falei isso para amigos que jogavam comigo desde criança, e quando todo mundo disse a mesma coisa, acho que é a idade mesmo, a gente internou essa narrativa, de que amadurecer significa perder a capacidade de se conectar com jogos, como se a magia tivesse prazo de validade. Mas não é isso. O que aconteceu foi mais simples e mais triste. A indústria cresceu em tamanho e encolheu em coragem. Ela aprendeu que profundidade dá trabalho e arrisco, que ambiguidade afasta parte do público, que um jogo que exige do jogador tem reviews reclamando de dificuldade, então ela simplificou, repetiu fórmulas, transformou tudo em checklist. E é o jogador que busca algo além, que quer sair de um jogo com a cabeça cheia, querendo conversar sobre o que acabou de experimentar. Talvez até repensar uma ou duas coisas, esse jogador ficou órfão. Ele está lá, são milhões de pessoas, você provavelmente é uma delas já que está aqui. E a maioria passou anos se culpando por uma mudança que não veio delas, mas da indústria, que escolheu olhar para o outro lado. Deixa eu ser direto sobre uma coisa. Por que isso importa? Isso não é nostalgia. Nostalgia é aquela sensação quentinha de lembrar do passado com carinho, é saudade, e claro que eu tenho saudade dos jogos antigos. Seria impossível não ter, mas o que me move não é querer voltar atrás, é entender por que o presente decepciona tanto. Porque quando aparece um jogo que respeita o jogador de verdade, que confia na inteligência de quem está na frente da tela, que não explica o que não precisa ser explicado, que deixa o silêncio respirar, fica óbvio, ainda é possível. Não é que o mundo mudou e ficou impossível fazer jogos assim. É que a escolha foi outra. Elden Ring foi o experimento mais honesto dos últimos anos. Um mundo gigante, sem mapa marcado, sem tutorial, sem direcionamento. E o mundo inteiro jogou. Ficou horas emperrado, buscando dicas, discutindo lore em fóruns, morrendo e voltando. Não porque era fácil, mas porque era honesto. Porque tratava o jogador como alguém capaz. Isso não é nostalgia, isso é evidência. A prova de que o que a gente quer ainda existe, só não é padrão. Então, do que se trata esse canal? Não é sobre ranking, não é sobre análise técnica de mecânicas, não é sobre cobrir cada lançamento porque saiu. É sobre experiências que ficaram, sobre jogos que te fizeram sentir algo que você ainda não esqueceu, sobre a sensação de terminar uma história e ficar um tempo olhando para a tela de créditos, incapaz de fechar o jogo de imediato porque parecia cedo demais. É sobre o tipo de conversa que acontece quando você fala de um jogo não como produto, mas como memória. Não vale a pena comprar, mas o que isso fez com você? Vou falar sobre silêncio, sobre risco criativo, sobre os momentos em que o jogo te fez questionar algo que você acha que sabia, sobre personagens que pareciam mais reais do que deveriam, sobre escolhas que pesaram de um jeito que escolhas de videogame não deveriam pesar, mas pesaram. E se em algum momento, enquanto você ouve isso, vier a memória de um jogo específico, de uma fase, de uma música, de um momento em que você não pensava há anos, então a gente está do mesmo lado. Esse canal existe porque eu acredito que jogos são capazes de algo raro. Não é o mesmo que cinema, não é o mesmo que literatura. É outra coisa, uma experiência que coloca você dentro, que faz de você um participante, que deixa o peso das escolhas nas suas mãos de um jeito que nenhuma outra mídia consegue igual. Quando isso é feito com honestidade, com coragem, com respeito por quem está do outro lado, vira algo que a gente carrega, que aparece nos momentos mais estranhos, anos depois, como uma lembrança que não pede licença. Eu sei que você já sentiu isso, senão você não estaria aqui. E talvez a gente consiga, juntos, encontrar o que ficou pelo caminho. Ou pelo menos lembrar que um dia ele existiu e que isso não foi pouca coisa.